Oi de novo, pessoas e pessoas, tudo bem com vocês? Vamos continuar nosso estudo aqui das ligações químicas então agora, e o assunto que a gente aprofunda agora é com as ligações covalentes, tá legal? A gente vai ver, vocês vão ver nessa aula que a gente vai falar sobre alguns conceitos recentes, outros um pouquinho mais antigos, mas que é bom a gente conhecer dessa ligação covalente, tá? Então vamos lá, ó. Primeira coisa, na ligação covalente ela já é diferente da iônica, por quê? Agora são dois ametais que se ligam. Vamos lembrar, na ligação iônica era metal com ametal. Agora aqui são dois ametais que vão se ligar. Isso quer dizer que os dois elementos vão ter tendência a receber elétrons. Os dois elementos vão ter uma grande eletronegatividade. Tá legal? A gente costuma falar que é metal com metal com hidrogênio, mas assim, o hidrogênio ele também é um elemento não metálico, né? Então ele se enquadra na categoria dos ametais, beleza? Então esses ametais eles vão se unir nessa ligação covalente, só que de uma forma um pouquinho diferente. Já que eles não têm tendência a perder elétrons, nenhum deles, ninguém perde. Então, obviamente, não vai ter formação de íons nesse caso. Tá? O que vai acontecer é que um átomo vai dar uma permissão para o outro átomo usar seus elétrons. É como se você tivesse seus elétrons e deixasse o seu amiguinho usar eles ao mesmo tempo que você. O elétron é teu, não sai de você. Só que você está permitindo que outra pessoa, outro átomo, use seus elétrons. E o seu amiguinho faz a mesma coisa, ele permite que você use os elétrons dele. Então existe ali uma permissão para que um par de cada vez seja compartilhado entre dois átomos distintos. Tá legal? Então na ligação covalente existe essa relação de que um átomo permite que outro átomo use seus elétrons e vice-versa. E isso gera um compartilhamento de pares de elétrons. E assim, os dois átomos vão atingir a sua estabilidade atômica até o octeto sem perder nenhum elétron. Isso é o que rege a ligação covalente, esse compartilhamento de pares de elétrons. Tá? Os átomos eles mantêm seus elétrons todos na sua eletrosfera, mas eles conseguem usar os elétrons de outro átomo por proximidade. Tá? Então, olha só como é que vai funcionar aqui. Eu tenho aqui 4 exemplos, né? O metano, a amônia, a água e o ácido fluorídrico. No metano, a gente tem um átomo de carbono e 4 átomos de hidrogênio. Com suas atribuições eletrônicas, né, que estão aí já descritas, já fica nesse esqueminha. O carbono tem 4 elétrons na última camada e o hidrogênio tem apenas 1. Como eles são 4 átomos de hidrogênio, cada átomo tem seu 1 elétron. Então, nessa hora, o que vai acontecer? Esses átomos todos vão compartilhar elétrons entre si. Então, o carbono compartilha os seus 4 elétrons, um com cada átomo de hidrogênio. Nessa hora, o que vai acontecer? O carbono, que já tinha 4 elétrons, está usando outros 4 que não são dele, mas ele está usando. Esses outros 4 elétrons vêm um de cada hidrogênio. Então, se o carbono tinha 4, está usando mais 4, está usando 8, ficou estável. E os hidrogênios, cada um deles só tinha um elétron, está usando mais um do carbono. Então, eles estão usando 2 elétrons, também ficaram estáveis. Tá legal? Então, na ligação covalente, vai ter essa dinâmica, esse compartilhamento de elétrons, para que os átomos possam usar mais elétrons do que eles têm, para que fiquem estáveis. Tá? Na amônia, mesmo caso. O nitrogênio tem na última camada 5 elétrons e o hidrogênio tem 1. Então, esses 5 elétrons para chegar nos 8 precisam de mais 3. Então, são necessários 3 átomos de hidrogênio para atingir os 8 elétrons. Tá? Então, se vão compartilhar aí 3 pares de elétrons entre o nitrogênio e os 3 átomos de hidrogênio. Ficando assim o nitrogênio com 8 elétrons e cada H com 2. Para a água, mesma coisa, o oxigênio ele tem na última camada 6 elétrons. E o hidrogênio tem um só, então ele vai fazer só 2 compartilhamentos. E o ácido fluorídrico, que tem na última camada 7 elétrons no flúor, só precisa de mais um. E o H também só precisa de mais um. Então, um único compartilhamento aí já resolve a vida deles.
Tá? Então, essa formulação na qual a gente enxerga, na qual a gente esquematiza os elétrons que fazem as ligações covalentes, é a chamada fórmula eletrônica. Tudo bem? Fórmula essa que pode ser transformada na fórmula estrutural que está aí. Se a gente lembrar, no metano, cada compartilhamento ali que o carbono faz é um parzinho de elétrons, e são 4 compartilhamentos. Então, o que a gente fez aqui, o que a gente faz na fórmula estrutural, é simplesmente substituir. O par compartilhado é substituído por um tracinho simples. Então, ali no metano a gente tem 4 tracinhos simples, entre carbono e um hidrogênio cada um. Na amônia tem 3 tracinhos simples. Na água, 2 traços simples. No ácido fluorídrico, 1 traço simples. Essa ligação é uma chamada ligação covalente simples, tá? Só que também pode existir a covalente dupla e a tripla. Diferença: na covalente simples só tem um par de elétrons compartilhado entre os mesmos 2 átomos. Na ligação dupla, na covalente dupla, são 2 pares de elétrons que os mesmos 2 átomos compartilham. Então, no total, eles vão compartilhar 4 elétrons, 2 de um átomo, 2 do outro. E na ligação covalente tripla, são 3 pares de elétrons que os mesmos 2 átomos compartilham. Então, eles vão compartilhar ao mesmo tempo 6 elétrons, 3 de um átomo e 3 do outro. Tudo bem? Então, nessa relação de fórmula eletrônica e estrutural, a gente tem que pensar nesse sentido, no compartilhamento de pares de elétrons até que todos fiquem estáveis com os seus 8 na última camada, salvo exceções ao octeto, que a gente já viu na aula anterior, certo? Agora, um ponto importante. As ligações covalentes comuns, elas são classificadas de acordo com a sua origem, né? Tanto em tipo sigma quanto tipo pi. E isso depende muito dos orbitais eletrônicos que vão formar essas ligações covalentes. Então, vamos aprofundar aqui um pouquinho uma coisa que a gente já falou anteriormente, que foram os números quânticos, tá? Vamos relembrar. Número quântico é aquela representação da localização do elétron, né? Aquela quantidade de energia que o elétron tem. A gente já falou de 2 nas aulas anteriores. O principal, que é sobre o que se relaciona aos níveis eletrônicos, as camadas da eletrosfera, que vão de 1 a 7. Camada K tem número atômico, número quântico principal 1, L é 2, M é 3 e assim por diante. O secundário ou azimutal representa os subníveis eletrônicos, que vai de 0 a 3. Então, subnível S vale 0, subnível P vale 1, D vale 2 e F vale 3. A gente já falou sobre isso numa aula passada, né? Cada vez que o número quântico ele aumenta, quer dizer que a energia daquele elétron também está aumentando, tá? Só que essa localização desses elementos é o que permitiu que se criasse o diagrama de Linus-Pauling. Olha só, vocês conhecem esse diagrama aqui já, né? Do 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e assim por diante. O que a gente às vezes tem que lembrar é que a soma dos números quânticos principais e secundários é o que define a direção da energia. Então, olha só, se eu somar aqui o n igual a 1 com L igual a 0, dá 1. Faz uma batalha naval aí, galera. Liguem esses pontinhos. O N2 na camada L com L0 no subnível S dá 2. Só que ao mesmo tempo, o N2 no subnível P, né, no L1, dá 3. E toda vez que a gente for somando, né, um N específico com um L específico, me dá um valor de energia diferente. E nota uma coisinha, que a direção das setas, ela segue exatamente cada valor correspondente a essa energia. Tá? Então, as setas no diagrama de Pauling, elas indicam uma energia crescente. Ou seja, a energia, já que a gente está somando números quânticos, né, ela vai sempre crescendo nessa direção das setas. Tá legal? Então, relembrado isso, a gente pode voltar e falar sobre o número quântico magnético agora dos orbitais. Tá? Então, o que acontece? Cada orbital eletrônico é uma localização dentro do subnível dos elétrons. Então, eu tenho aqui essa imagem do subnível S, P, D e F. O subnível S tem só um quadradinho verde, com o númerozinho 0 embaixo. Subnível P, 3 quadradinhos azuis, com menos 1, 0 e mais 1. Subnível D, 5 quadradinhos vermelhos, de menos 2 até mais 2. E subnível F,
7 quadradinhos pretos de menos 3 até mais 3, tá? Esses são os chamados orbitais eletrônicos dos subníveis, tá? Cada orbital é um quadradinho. Então, subnível S tem um orbital, subnível P tem 3 orbitais, subnível D tem 5 orbitais, subnível F tem 7 orbitais, certo? A gente tem que lembrar também outra coisa. O número máximo de elétrons que cabe em cada subnível. Se no subnível S cabe no máximo 2 elétrons, ele tem um orbital só. Então, um orbital comporta sempre 2 elétrons, né? Subnível P, que tem 3 orbitais, cabendo 2 elétrons em cada um deles, ele vai acomodar no máximo 6 elétrons. Subnível D, que tem 5 orbitais, 2 em cada um deles, né? 2 elétrons em cada orbital, então ele acomoda 10 elétrons. E subnível F, com 7 orbitais, vai ter no máximo 14 elétrons, tá? Então, o que vai acontecer é o seguinte, esses elétrons eles vão ocupar esses subníveis aos poucos, tá? Então, olha só como é que é essa jogada. Vamos dizer assim, que eu tenho um elemento químico que termina num subnível S1. S1 tem um elétron dentro dele, essa setinha para cima, que é a direção do spin, da rotação desse elétron de movimento dele, tá? Então, esse S1, localizado no subnível S, tem um número magnético 0, tá? E se for um S2? Vai ter o segundo elétron dentro do mesmo orbital, só que num spin oposto, tá legal? Isso acontece para todos os orbitais. Sempre vai ocupando os spins de mesma direção primeiro, para depois ocupar o da direção oposta. Então, por exemplo, no subnível P, tem ali 3 orbitais, certo? Então, o P1 vai ocupar o menos 1, o P2 vai ocupar o orbital 0, e o P3 vai ocupar o orbital mais 1. Então, P1, P2, P3, cada setinha, um elétron. Aí o P4, que seria o quarto elétron desse subnível, volta para o orbital original. Então, o P4 está no orbital menos 1, o P5 no orbital 0 e o P6 no orbital mais 1, ocupando então os spins opostos depois. É assim que os elétrons vão se localizar nos orbitais. No D, mesma coisa, D1 orbital menos 2, D2 orbital menos 1, D3 orbital 0, D4 orbital mais 1, D5 orbital mais 2. D6 orbital menos 2, D7 orbital menos 1, D8 orbital 0, D9 orbital mais 1 e D10, por último, orbital mais 2, em spins opostos, tá? E o mesmo com o subnível F, tá? Um orbital de cada vez numa direção e depois um orbital de cada vez na direção oposta. É assim que a gente vai localizar esses elétrons nos orbitais dos subníveis. Mas vocês estão me perguntando agora, né? Por que isso é importante a gente saber? Por causa da determinação das ligações covalentes do tipo sigma e do tipo π. Olha só. Primeiro exemplo ali dos 2 átomos de flúor, no primeiro quadradinho ali em cima, né? No primeiro esquema ali em cima. Eu tenho 2 átomos de flúor ligando o orbital P ali no final. Eu tenho ali o espaço livre no último orbital de cada átomo de flúor. Esse espaço livre ele vai ser preenchido. Então, esses 2 átomos eles vão se unir para que esses 2 orbitais ocupados pela metade eles virem um orbital ocupado por inteiro. Tá? Então, como se a gente juntasse essas 2 setinhas em direções opostas num único orbital completo. Essa primeira ligação sempre vai ser do tipo sigma. Tá legal? Sempre vai ser do tipo sigma. No segundo exemplo, tem a mesma coisa, tá? Só que aqui agora a gente tem 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Sempre que eu tiver a primeira ligação entre 2 átomos distintos, ela vai ser do tipo sigma, tá? No caso do flúor, né, do F2, é uma ligação do tipo sigma pp. Por quê? É entre 2 orbitais p. No caso da água, no H2O, nesse segundo caso aqui, são 2 ligações sigma sp. Por quê? É do subnível S do hidrogênio com o subnível P
do oxigênio, tá legal? Então, os dois Hs que vão se ligar, eles vão ocupar esses dois orbitais que estão ali com o espaço vago do subnível P do oxigênio. Finalizando, então, assim, né, preenchendo assim os orbitais que estão faltando. Tudo bem? Toda ligação, né, que for formada depois dessa primeira ligação vai ser do tipo π, né, porque ela vai ser agora paralela à ligação sigma. Então, vamos finalizar assim. Primeira ligação covalente que se forma sempre é do tipo sigma. A segunda ligação covalente, sendo ela dentre os mesmos dois átomos, vai ser do tipo π. A terceira vai ser do tipo π também. Então, resumindo essa ópera toda, fica assim. Em ligações simples, a ligação é sigma. Sempre. Em ligações duplas, a primeira ligação é sigma e a segunda é π. Para uma ligação tripla, a primeira é sigma e as duas seguintes são π. Então, sempre vai ter uma ligação sigma formada primeiro e depois, numa ligação dupla ou tripla, as outras ligações são do tipo π, beleza? Então, conhecer essas ligações sigma e π é um conteúdo essencial para entender mais para frente algumas coisas que a gente vai falar sobre química orgânica, por exemplo, lá no futuro. Tá legal? Então, espero que até aqui você tenha entendido. Essa parte é um pouquinho realmente mais complexa, mas caso tenha ficado dúvida, me escrevam para te dar dúvidas, tá? Para não ficar com essa interrogação na cabeça, galera. A ligação covalente da ativa é um tipo antigo de ligação covalente. Vamos olhar aqui, ó. Se a gente for olhar para esse esquema, a gente vai perceber o quê? Que o S ali no centro tem 6 elétrons, está se unindo com os dois Os dos seus lados, né? Então, vai compartilhar um elétron com um O à esquerda, mais um com um O à direita. Então, o S vai ficar com 8 elétrons, e os Os que também têm 6 elétrons, vão compartilhar 2 pares, um com o S ao seu lado e o outro com o H do outro lado. Então, os Os também vão ficar com 8 elétrons. E os Hs vão ficar com 2, obviamente, compartilhando o elétron com o oxigênio. Então, essa faixinha aí do meio, ela por si só já fica estável. Só que tem mais 2 Os ali, embaixo e em cima do S, que continuam instáveis, que não conseguem se ligar, né? Não se ligariam, pelo menos, de uma forma comum. Só que acontece o seguinte, o S tem 2 parzinhos de elétrons livres. Olha só ali, em cima e embaixo do S. Esses 2 parzinhos, eles não fazem ligação com nenhum outro átomo. Então, o que vai acontecer em algumas moléculas é o seguinte, esses pares de elétrons livres, eles podem ser emprestados para um outro átomo, para que esse outro átomo fique estável, sem que o S precise ganhar, né, receber mais elétrons. Porque ele, na verdade, não precisa, né? Ele já está com os seus 8 estabilizados. O que ele vai fazer só é uma caridade de emprestar um parzinho dos seus elétrons para um átomo que precisa para se estabilizar, sem ganhar nada em troca, tá? Então, esses pares de elétrons emprestados entre um átomo para outro, sem que aquele que emprestou receba o elétron de volta, isso configura a ligação covalente da ativa ou coordenada, tá legal? Como isso aí também é um par de elétrons emprestado, isso hoje em dia configura a ligação covalente. Então, hoje em dia a gente não fala mais em ligação covalente comum ou dativa. Hoje em dia tudo é ligação covalente. Mas a origem da ligação covalente que vai se formar nesses 2 Os, ela é diferente da origem da ligação covalente dos outros Os que estão à esquerda e à direita do enxofre. Então, a origem da ligação, ela não é a mesma. Por isso que é importante a gente saber de onde vem essa ligação covalente. Tudo bem? E, para a gente poder ir encerrando esse conteúdo, algumas propriedades dos compostos moleculares ou covalentes. Eles existem em todos os estados físicos no nosso planeta. Então, a água, ela existe tanto líquida quanto gasosa quanto sólida, né? Mas ela é mais comum líquida. O gás carbônico é um composto covalente também, que é gasoso, e o açúcar é um composto covalente que é sólido. Então, todos os estados físicos
podem ser encontrados para compostos covalentes. E lembra, sempre é ametal com ametal. Na água, hidrogênio é não metal e O é não metal. No gás carbônico, carbono é não metal, O é não metal. No açúcar, carbono, hidrogênio e oxigênio são todos não metais também. Então, sempre que eu tiver ligação entre átomos de não metais, é ligação covalente. Isso pode formar substâncias em diferentes estados físicos no planeta. Tá? Eles têm baixos pontos de fusão e ebulição, já que a atração entre as moléculas que vai existir é fraca, então já que não tem uma atração tão forte, é mais fácil separar. Então isso exige menos energia, né? Exige menos calor. Então por isso que eles têm pontos de fusão e ebulição bem mais baixos. Tá? E em água eles não conduzem corrente elétrica de jeito nenhum, nem em água, nem líquidos, nem de nenhuma forma. Tá legal? As substâncias covalentes elas são incapazes de conduzir corrente elétrica, salvo algumas exceções que a gente vai discutir mais pra frente. Tudo bem? Então eu espero que vocês tenham entendido até aqui. Tá legal? Dúvidas? Perguntem, não deixem para depois, não fiquem com dúvida, tá legal? Bons estudos, foquem, foquem, foquem. Um abração e até o próximo vídeo.